Boa tarde a todos, a todas. Aqui é o professor Nelson Franco Filho. Eu sou médico que atua na área de ortopedia, especificamente na subespecialidade de reconstrução articular, que abrange a bacia ou a pelve, a parte do quadril e também a parte do joelho. Nós vamos hoje bater um papo com vocês através assim de perguntas mais frequentes que eu recebo em meu consultório, ou às vezes algum amigo ou algum telefonema que quer tirar uma dúvida. Então, longe de querer transformar esse nosso bate-papo numa aula, mas sim, nós vamos dar algumas orientações a essas dúvidas frequentes e que, particularmente, eu acho que essas dúvidas são muito importantes. Então eu selecionei aqui algumas perguntas, como eu disse a vocês, muito importantes. Primeiro, o paciente me pergunta, é verdade que os idosos têm mais propensão a ter fraturas? Sim, é uma verdade. Eles falam, mas por que, doutor? Bom, aí existem múltiplos fatores, não dá assim para falar um só. O primeiro fator que acontece nas pessoas idosas é a perda da massa muscular. Essa perda da massa muscular, ela favorece a que nosso esqueleto fique assim com um apoio deficitário. Traduzindo, é uma pessoa que tem maior facilidade de tropeçar, maior facilidade se pisar em alguma coisa, ele se desequilibra e não consegue se reequilibrar porque a musculatura não está suficiente para isso. Então, essa é a primeira causa. A segunda causa são os déficits visuais, que pouca gente fala sobre isso. Mas o idoso, todos os idosos seguem para um déficit visual. E isso pode ocasionar verdadeiras catástrofes, porque a pessoa não enxerga direito, passa com o farol fechado, não vê que tem uma guia na frente, tropeça e cai. E coisas menores, Pode até pisar em coisas menores, errar algumas coisas assim e favorece substancialmente a uma queda acidental. Outro fator também que a gente sempre enfatiza é o fator da parte cardiológica do paciente. Então, vamos dizer, se você é hipertenso, você toma uma medicação diariamente, você pode, com algumas alterações pressóricas, você pode ter assim uns laços de um surto, vamos dizer assim, de um apagão. A pessoa fala, não sei o que aconteceu, quando vê ela estava no chão. Então isso, a pessoa fala, será que eu estou com Parkinson, com Alzheimer? Não, o mais comum disso são os problemas cardiológicos. Então sempre consultando o seu cardiologista, sempre, lógico, no tempo correto, fazer os seus exames laboratoriais, e aí você não vai ter esse tipo de problema. O outro também problema é a parte neurológica, e essa parte neurológica você tem que ter um neurologista que te acompanhe, que não deixe você evoluir precocemente para uma ou outra patologia neurológica do idoso. Doutor, mas o que mais assim, o que eu faço? Ele fica assim, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer exame de sangue? Muito bem, então a melhor indicação é que você tenha o seu médico. Provavelmente, ou eu indico que tenha um geriatra que esse vai cuidar de você como um todo. Será que eu preciso tomar cálcio? Será que eu preciso tomar vitamina D, etc, etc? O geriatra vai definir isso. Existem muitos erros que acontecem da pessoa se automedicar. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, as mulheres tinham assim um ditado, olha, com 40 anos todo mundo tem que tomar cálcio. Hoje sabe-se que isso é uma bobagem, que não é isso que vai resolver problemas lá na frente, como a osteoporose. Então, o seu geriatra ele vai te pedir os exames corretos, irá avaliar os seus exames e, posteriormente, medicar você com essa ou aquela vitamina que seja mais importante. Outra coisa que me pergunto sempre, doutor, e o que eu devo fazer na minha casa? Essa pergunta é muito importante também, como eu falei, porque a adaptação de uma casa para o idoso é fundamental. Nós da ortopedia tivemos um
brasileiro que foi feito uma casa dentro do local do Congresso, uma casa com todas as proteções para se evitar quedas do idoso. Onde elas ocorrem mais? No banheiro, porque o piso é liso, dentro do box do banheiro, eu fui abaixar, escorreguei e caí. Então, essas adaptações são fáceis de serem feitas. Por exemplo, dentro do box, você tem sempre que ter um apoio para a sua mão, sempre, nos dois lados do box pelo menos, são 4 lados, então dos dois você tem os apoios para você se equilibrar melhor. O piso você tem que ter um tapete, que pode ser um tapete de borracha desse tipo crespo, que ele não deslize, isso é o mais importante, porque dentro do box você pode tomar um tombo à toa. Eu fui pegar uma escova, escorreguei e caí. A saída do box, você tem que ter esse banheiro todo, o piso desse banheiro todo forrado com algum material que não seja deslizante. Quer dizer, você não vai ter esse problema, principalmente que saiu molhado úmido, né, do seu banho. Mas então aí você não vai ter esse problema de escorregar. Então, para o banheiro, é isso que faz a adaptação. No seu quarto você tem que ter uns apoios para o seu braço ou antebraço ao lado da sua cama. Quer dizer, jamais tente levantar de uma vez assim e sair andando. Isso no idoso não é bom. Você pode ter uma tonturinha, pode ter um apagãozinho daquele que eu falei, quando você olhar você já está no chão. Se você está segurando com o seu braço, você vai ter um grande aliado aí na saída da sua cama. Ainda na sua casa, para evitar as quedas acidentais, as casas que têm escadas. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente na descida. As pessoas me falam, como é que eu vou subir? Eu falo, subir você sobe, mas o maior cuidado é na descida, porque você pode pisar e como a massa muscular não está adequada, a sua perna falha e você vai para frente. E aí o tombo geralmente é feito. Então, sempre com o braço no corrimão, nunca descer isoladamente assim os degraus e evitar assim que você tome um tombo muito feio e que pode ser grave para você. Outra pergunta que me fazem bastante doutor, eu devo usar uma bengala? Então, como eu estava dizendo há pouco, a bengala é uma pergunta simples, mas a resposta não é tão simples. Porque a bengala, não é que ela tem, eu sou idoso e tenho que usar bengala, não é assim. Evidentemente, se você é um idoso e que não está compensado com a sua massa muscular, ou se você já tem um déficit visual que não deu para fazer cirurgia, ou mesmo neurológico, você pode usar uma bengala de apoio. Mas aí teriam que ser 2 bengalas. Agora, o que é mais comum é você usar uma bengala quando você tem um lado acometido. Por exemplo, eu tenho uma artrose grave, um desgaste grave no meu quadril esquerdo. Então você tem que usar a bengala, não é do lado esquerdo, é do lado direito, que é outro erro que se comete muito comumente. Por que tem que usar do lado contrário? Essa eu não entendi. É muito simples, porque quando você apoia do lado contrário, o eixo do seu corpo vai ser deslocado para esse lado, que é o lado bom. Se você põe a bengala do lado que está cometido, quando você dá o passo, você vai trazer todo o seu peso para o lado ruim. Então é outra coisa muito importante, e até eu vejo as pessoas na rua, às vezes andando com a bengala do lado errado, né? Eu paro e falo, mas eu acho que isso é muito importante até para vocês avisarem os amigos, né, que vocês têm. Então, ainda com a bengala, eu acho que ela dá assim, um excelente apoio nessa situação, quando você tem uma articulação bastante comprometida. Fora isso, não vejo razão para que você use, a não ser, repetindo, que você tenha déficit de massa muscular, que você tenha déficit visual, que você tenha déficit neurológico, mas aí não é uma bengala, são 2 ou mesmo um andador. Então a bengala ela ajuda nessas situações que nós falamos. Outra pergunta que me fazem comumente, doutor, eu sou um idoso, eu sou uma idosa, o que o senhor recomenda de atividade física para mim? Isso também é de suma importância.
As atividades físicas para os idosos, hoje, elas estão muito bem determinadas, estão assim à disposição do paciente idoso, que antes era um lugar ou outro, hoje tem todos os lugares você encontra clínicas que prestam alguns serviços para o idoso no quesito atividade física. De uma maneira geral, o que se faz muito para o idoso são as atividades com pilates, desde que você tenha, lembrando, sempre um ótimo profissional, porque ele tem que adaptar o programa dele a você, ao que você tem. A hidroginástica também é fantástica para o idoso, porque a hidroginástica ela mexe com todo o seu organismo, toda a sua musculatura, suas articulações, sem forçá-las, porque dentro da água você não tem a força da gravidade. Então é diferente se estiver fazendo uma musculação, alguma coisa assim. E outras atividades que são recomendadas para o idoso são todas aquelas que possam lhe dar prazer. Olha, agora aqui no clube, minhas amigas estão jogando vôlei. É um vôlei para o idoso, não é um vôlei de Olimpíada. Faça, deve fazer. Eu fui lá num clube outro dia e eu vi as amigas jogando tênis. O que o senhor acha? Vá fazer o tênis amanhã. Claro que sempre adaptado com a sua idade. Você não vai querer se matar numa quadra lá. Mas é muito bom, muito salutar fisicamente e mentalmente. Mentalmente você fazer o que lhe dá prazer te traz muita energia positiva. Então, atividades físicas, as físicas lato sensu ao tratamento, pilates, fazer hidroginástica, fazer fisioterapia localizada e esporte, tudo aquilo que você tiver prazer de fazer e não te canse demasiadamente. Não adianta você jogar basquete com as suas amigas e chegar morrendo de cansaço em casa, isso é péssimo, não é bom para você. Então, outra pergunta aqui, para a gente finalizar, que os pacientes falam: doutor, receita um medicamento aí para mim, para eu ficar ótimo aí, ficar jovem e tudo mais. A gente sempre dá uma mensagem, eu sempre dou, inclusive em congresso, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a mídia, porque existem coisas que não são verdadeiras. Então, se tomar isso daqui, seu joelho vai ficar 0 km, se tomar aquilo ali, seu quadril vai ficar 0 km. Muito cuidado com isso, porque não existem milagres. Mas existem medicamentos hoje que são muito bons. Por exemplo, para a osteoporose, osteoporose que você já tem, foi diagnosticada pelo seu geriatra, existem medicamentos hoje muito confortáveis. Antigamente a gente tinha que tomar aquele comprimido diariamente, 6 horas da manhã, em jejum. Hoje tem comprimidos que você toma uma vez ao mês, um comprimidinho só. Tem medicamentos injetáveis que você pode tomar uma vez ao ano. Tudo isso recomendado pelo seu médico, seu geriatra ou seu reumatologista, mas nunca porque um amigo falou ou o farmacêutico indicou, jamais. Então, esses medicamentos para osteoporose, hoje eles estão excelentes, com resultados muito bons. E existem medicamentos também que são utilizados para as articulações, que é um outro capítulo que nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Mas para as articulações existe hoje uma gama de medicamentos que estão sendo utilizados e, para nossa felicidade, a indústria farmacêutica está brigando entre si, porque eles querem oferecer o melhor para a concorrência. Então nós temos, que a gente já trabalha há muitos anos, a glucosamina, a diacereína, os colágenos, nós temos agora o ácido hialurônico, mais recentemente a cúrcuma. Então tem medicamentos que já unem todos esses elementos num comprimido só. Então, finalizando, essas foram as perguntas mais frequentes, eu quero fazer assim, então, um resumo, um resumo para você, lembrando que o idoso é mais propenso a ter fraturas pelas razões que nós explicamos, porém, se você corrigi-las, você diminui essa frequência de uma maneira muito abrupta, muito rápida, você consegue diminuir isso daí. Lembrar de tudo que nós falamos: massa muscular,
oftalmologista, neurologista, geriatra e tudo mais. Os cuidados para casa, eu acho que já nós deixamos bem claro para vocês, que devem ser cuidados, que também evitam muito isso, né? O uso de órteses como bengalas também já foi debatido. E por último, esses tratamentos que visam o bem-estar seu, como pilates, como fisioterapia, como hidroginástica, como esporte, e os medicamentos que nós acabamos de falar, nós vamos falar no próximo encontro. Um grande abraço a todos e espero que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo aqui. Até a próxima!